Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos ao meu canal Promovídeos 2009. Pessoal, hoje eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que diz respeito a enxames fracos. Olha aqui pessoal, eu trouxe aqui para o meu pomar, lá do apiário, 3 colmeias que estavam muito fracas. Alguns com rainhas não muito novas, muitos favos velhos, como vocês podem ver aqui, que eu descartei, né? E o que eu fiz, pessoal? Olha só que maravilha! De 3 enxames fracos que quase não trabalhavam e que estavam sujeitos às traças pegarem, né? Porque eram caixas grandes, com favos velhos e as abelhas uma quantidade pequena e não ocupando todos os favos. Então, meus amigos, eu fiz isso ontem, trouxe essas 3 caixas para cá e teve até alguns momentos que estava meio friozinho, mas quando eu cheguei aqui, a temperatura já estava mais agradável para poder fazer esse manejo de união de 3 enxames, né? O que eu fiz? Na verdade, além de tirar os favos velhos, eu fui pegando os favos de postura, né? Tinha alguns favos de postura em cada caixa, 1 a 2 favos, não eram muitos também, né? E coloquei alguns favos mesmo um tanto velhos, mas que tinha néctar, que tinha pólen, né? Que tinha alimento. E também acrescentei mais 3 ou 4 quadros com lâmina alveolada. Mas veja bem, pessoal, a diferença. Então não adianta ter enxames fracos, né? Porque a tendência, primeiro que teria que retornar eles a uma caixa núcleo, né? Para eles ficarem mais aconchegantes num espaço mais reduzido, que as abelhas pudessem tomar conta, né? Controlar, né? Mas como eu imagino que não seja uma boa a gente retroceder no processo, né? Tipo assim, você tem enxames que já eram normais, já eram bons, e de repente você vai retornar eles para a caixa núcleo, não simpatizei muito com a ideia. Na verdade, é um procedimento correto, né? Mas eu não gosto muito de fazer isso. Então eu resolvi, como eu tenho lá no apiário, de 70 e poucas colmeias, eu tenho lá umas 15 pelo menos, né, que são enxames fracos, eu resolvi fazer esse procedimento aqui, pessoal. E apesar de não ter lembrado de mostrar para vocês, vou continuar fazendo. Tanto é que hoje, domingo, eu vou lá no apiário. Hoje deu uma esquentadinha aí, então vou aproveitar essa oportunidade e vou trazer mais 3 colmeias de lá e fazer o mesmo procedimento, e vou colocar aqui nessa pequena bancada aqui no meu pomar, né? Então, pessoal, vamos ver se eu consigo registrar esse procedimento, e vocês vão ver como é interessante fazer esse processo. Na verdade, se tivesse zangões na natureza, eu provavelmente optaria em deixar esse enxame novo órfão para criar uma nova rainha. Mas dentre as 3, normalmente entre 3 colmeias, geralmente tem uma rainha melhor, né, que ainda esteja em bom estado, né, não tão velha. Então o que eu tenho feito nessa época é escolher de 3 rainhas, deixar só uma. A gente escolhe a melhor, a que está mais vistosa, ainda mais amarelada, e que pela própria postura nos favos que a gente perceba que ainda está em boas condições. E se for o caso de eliminar a rainha, a gente faz de agosto em diante, né? Depois na entrada da primavera, né? Agora, nessa época, acredita-se que não tenha zangões na natureza, então esse processo não daria certo. Então, pessoal, o que acontece? Às vezes não é só questão de rainha nova ou quase nova para o enxame estar em boas condições e ser produtivo. Às vezes até mesmo com rainha nova, se o enxame é pequeno, o que acontece?
não existe produção suficiente de abelhas novas para suprir as abelhas que vão morrendo, né? E também tem outro detalhe muito importante que a gente tem que entender, né, pessoal? É que se o enxame é pequeno, não existe trabalho, força de trabalho para a entrada de néctar e pólen suficiente para manter uma quantidade grande de crias novas, né? Então muitas vezes você tem um enxame pequeno e vê que a rainha é nova, mas ele não desenvolve, e é justamente por isso, porque falta força de trabalho de operárias, né? Então veja bem esse exemplo aqui, pessoal. É lindo de ver o que eu fiz aqui. De um enxame, de 3 enxames que praticamente estavam fadados a morrer no inverno, ou que a traça ia espantar e ia mandar embora, ou até mesmo morrerem praticamente de frio também, né? Por não terem um aconchego suficiente, um espaço adequado na caixa. Então, não transferindo para um núcleo, né, que resolveria essa parte. Então, realmente é maravilhoso o sucesso dessa empreitada. Olha só, vejam bem a mudança. Realmente vale a pena fazer essa união de enxames. Juntando as três caixas, as abelhas que tinha nas as abelhas das 3 colônias, no caso, das 3 caixas, e selecionando os favos. Então, elas ganharam mais abelhas, ganharam mais favos com postura de abelhas nascentes, ganharam alimento, que uma ou duas não tinham alimento e outra tinha, então também elas ficaram mais reforçadas de alimento, apesar que também dá para tratar elas. Provavelmente vou fazer isso no mês que vem, né? Junho e julho, porque agora eu sei que elas têm néctar nos favos que eu coloquei, né? Então, gente, é isso aí. Eu queria falar para vocês da importância e da necessidade de cuidar dos enxames pequenos, né? E eu digo mais, pessoal, os enxames pequenos, mesmo com rainha nova, os enxames mais fracos, nem sempre ajuda a dar só alimentação para elas, né? Porque o que vai acontecer? Elas vão suprir a necessidade de alimento, mas aquele detalhe de não ter operárias suficientes para o trabalho também é verdadeiro, né? Então é bom que a gente atente para esse detalhe, que eu considero muito importante, que não é só uma questão de manutenção do enxame, né? É uma questão de possibilidade de crescimento, né? Claro que se a rainha é nova, o enxame tem uma tendência de crescer se ele tiver alimento, né? Se ele for ajudado pelo apicultor, tem chance que ele realmente cresça, né? Com a inserção de cera alveolada e tal, e alimento, ele vai para frente. Mas, às vezes, esse processo também demora, né? Então eu, particularmente, prefiro fazer esse procedimento aqui que eu estou mostrando, né? Porque o resultado é simplesmente incrível. E ontem, inclusive, eu não achei o meu spray de água açucarada e coloquei as 3 caixas. Coloquei essa caixa nova no meio e coloquei 2 de um lado e mais uma de outro lado. E usei, na verdade, uma caixa nova, né? E aí eu fui transferindo, intercalando os favos e fumaciando as abelhas e jogando elas dentro e também peneirando. Coloquei uma tela de escape de rainha, de exclusão de rainha, coloquei por cima dessa caixa nova e fui largando as abelhas. Tive uma certa facilidade de achar as rainhas, porque elas não tinham uma quantidade tão grande de abelhas em cada caixa, né? Então isso até não foi tão difícil. Mas esse negócio de peneirar as abelhas com uma tela de exclusão de rainha funciona muito bem também, porque as abelhas vão descer para a caixa e a rainha não consegue passar pelos buraquinhos, né? Então, pessoal, eu tive a felicidade, encontrei uma rainha, uma das caixas tinha uma rainha bem nova, dava para perceber pela postura e pela própria aparência dela, né? E tá aí o resultado, ó, as abelhas nem brigaram,
porque eu fui misturando favos e abelhas e também com um pouco de fumaça, né? Então não deu briga nenhuma e hoje eu pretendo fazer novamente esse procedimento aí, pessoal. Então eu vou deixar vocês com mais um pouco essa imagem maravilhosa aqui das abelhas entrando com néctar e pólen num movimento extraordinário. Ou seja, 3 enxames fracos transformados num enxame forte. Com certeza, depois de elas completarem os favos de lâmina alveolada, os quadros de lâmina alveolada, que elas provavelmente vão fazer ainda mesmo nesse período, até agosto, por exemplo, né? Que se for o caso eu dou mais um reforço alimentar para ela. Então isso quer dizer que esse enxame vai se tornar produtivo a partir de agosto, setembro, e quando entra a primavera, ele já vai estar pronto para receber uma melgueira, pessoal.